Eu acho que vamos iniciando então, daí depois se entrar mais pessoas, eles acompanham conforme a gente for conversando, né. Então acho que eu vou começar com uma prece inicial, né, pra gente se conectar com os nossos mentores, com os nossos amigos de luz nesse momento também, para que nos direcionem nas palavras, nos direcionem nas ações, não é mesmo? Então vamos começar. Fazemos uma respiração profunda, asserenamos o nosso corpo e a nossa mente, para que os fluidos universais cheguem até nós, invadam o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, e que as boas energias tomem conta de todo o lugar. Nesse momento, também pedimos auxílio dos mestres do Reiki, dos nossos amigos amparadores, dos nossos mentores, dos nossos anjos da guarda, e pedimos que nesse momento direcione as nossas palavras, as nossas ações. E aqueles que tiverem água, que as águas sejam fluidificadas com as energias que os nossos corpos e o nosso espírito precisa. Nesse momento, pedimos ao Mestre Jesus que derrame sobre nós também o seu amor incondicional, seus atos de compreensão, de caridade e de amor. Que assim seja. Bom, pessoal, então a minha ideia sobre hoje é a gente falar um pouquinho sobre autoconhecimento e sobre amor próprio também, tá? Porque até um tempo atrás estava pesquisando um pouco a respeito sobre reforma íntima, e reforma íntima tem muito a ver com essas duas coisas, em se autoconhecer e também se amar, não é mesmo? Porque muitas vezes, quando a gente vem para casa espírita ou a gente procura ajuda, e as pessoas falam em reforma íntima, muitas vezes a gente acaba olhando para fora e não olhando para dentro, não é mesmo? Que as mudanças, elas ocorrem sempre de dentro para fora. Nunca é uma ação externa, né? E outra coisa também é que na reforma íntima é falado muito em relação ao amor ao próximo, em relação à caridade, à benevolência, não é mesmo? Só que a gente não consegue doar isso se a gente não tem amor dentro da gente mesmo. Se a gente não se ama com as nossas imperfeições, com os nossos defeitos, não é? A gente só consegue oferecer aquilo que a gente tem dentro da gente. A gente não consegue oferecer nada que. A gente não consegue oferecer algo externo. A gente só oferece verdadeiramente aquilo que está dentro da gente. Então a ideia é que a gente fale um pouquinho sobre isso, né? Sobre toda essa questão da reforma íntima, mas também voltando principalmente para a questão do amor próprio e para a questão do autoconhecimento. Então, para começar, eu peguei um trecho do livro do Pão Nosso, do Chico Xavier, só para a gente fazer uma pequena reflexão e para a gente começar a falar sobre esse assunto, tá? O título da leitura é O Não e a Luta. Não seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não se permitas que o teu amor se converta em grilhões, impedindo-te a marchar para a vida superior. Ajuda a quantos necessitam de tua cooperação. Entretanto, não deixais que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Atende com alegria ao que te pede um favor. Contudo, não cedas à leviandade e à insensatez. Abre portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não olvideis a educação dos companheiros para a felicidade real. Cultiva a delicadeza e a cordialidade. No entanto, sê leal aos sinceros e sincero às tuas atitudes. O sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida.
Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem incenso jabulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Muitas vezes, é preciso contrariar para que o auxílio legítimo não se perca. Urge reconhecer, porém, que as negativas salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente no qual é vazada. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Recomendo o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Eu trouxe essa leitura porque eu acho que ela fala bastante sobre autoconhecimento. Porque muitas vezes, quando a gente fala em reforma íntima, a gente não procura se entender entender intimamente o que a gente precisa mudar. A gente se espelha muito no que os outros falam externamente, não é mesmo? A nosso respeito, mas a gente não olha intimamente para nós para tentar entender o que realmente precisa ser mudado. Muitas vezes a gente, vou colocar um exemplo, a gente é rude com alguém em alguma situação, ou a gente não aceita um determinado feedback negativo, ou a gente não aceita um não, porque muitas vezes a gente não consegue olhar para dentro e entender como aquela palavra, aquela ação ou aquele ato fere ou mexe nos sentimentos da gente. E a reforma íntima, quando fala em a gente ser caridoso, a gente ser amoroso, ser benevolente, vem de a gente conseguir entender esses traços da nossa personalidade, não é mesmo? Que, que fazem parte do nosso contexto psicológico, do nosso contexto da psique, né? Que é formado desde quando a gente é criança até a nossa vida adulta, enfim. Eu acho interessante sempre a gente ver isso, porque muitas vezes a gente coloca nos outros, não é mesmo? Digamos, a responsabilidade por determinadas ações que a gente toma, porque a gente não consegue acolher com carinho as nossas próprias falhas. Muitas vezes é difícil para a gente aceitar que a gente for rude com uma pessoa, porque aquela palavra que a pessoa nos falou, a gente entendeu como se estivesse desmerecendo a gente, não é? E a gente prefere dizer que a gente é áspero, a gente é rude, porque a outra pessoa fez a gente ser assim. Mas no fundo, na verdade, é um problema interno nosso, que muitas vezes fica naquelas questões dos pontos cegos, que a gente prefere não ver esses nossos traços, não é mesmo? Essas coisas que a gente precisa mudar. E muitas vezes é muito mais simples tu delegar para outra pessoa essa responsabilidade e dizer que foi ela a causadora do nosso mal-estar. Mas, na verdade, é porque a gente não consegue se portar de uma forma que não nos machuque diante dessa situação, não é mesmo? Então, eu vejo muito isso também com relação ao nosso trabalho, sabe? Que isso é uma coisa que impacta bastante. Porque, normalmente, a gente absorve pra gente, a gente acaba sendo um pouco narcisista em algumas situações. Sabe, um dia alguma pessoa chegou no trabalho e a pessoa não tá bem, a gente, às vezes, absorve isso como se a pessoa tivesse nos atacando, mas, na verdade, não tem a ver com a gente, não é? Tem a ver com a pessoa. O que a gente tem que fazer é, muitas vezes, é a gente se conhecer, é a gente saber que a gente também não, nem sempre está bem, e nós temos os nossos momentos de fraqueza, nós temos os nossos momentos de dor, e conseguir ser empático. Quando a gente se conhece nesse nível, ou a gente tenta pelo menos se conhecer nesse nível, essas coisas que o Evangelho prega para nós da reforma íntima, elas se tornam muito leves, porque elas já fazem parte da gente. Porque quando alguém faz alguma ação que a gente considera errado, a gente tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, porque a gente sabe que a gente também falha. E o que eu acho mais bonito nisso é a gente acolher também as nossas falhas, porque muitas vezes a gente deixa de fazer coisas, ou a gente faz coisas para outras pessoas, e a gente esquece da gente. E nesse momento que a gente está vivendo agora da pandemia,
é muito falado em caridade, falado em amor ao próximo, mas nunca é falado no amor próprio, em a gente se amar para a gente conseguir doar. Eu até estava lendo, ainda estou lendo um livro que se chama As Dores da Alma, que ele fala isso, que diz que muitas vezes quando a gente entra numa casa espírita ou a gente vai procurar ajuda, a gente começa a entender um pouco mais sobre, sobre o amor ao próximo, com relação à caridade principalmente, a gente sempre quer ajudar, quer ajudar, quer ajudar. Mas na maioria das vezes é a gente que precisa de ajuda. Então, a gente também não pode se sentir culpado de a gente se colocar em primeiro lugar em algumas circunstâncias, obviamente, sem ser aquela pessoa que ignora a existência do outro, ignora o sofrimento do outro, mas olhar para dentro da gente também, né? Ver que a gente primeiro precisa de ajuda, a gente precisa ser ajudado primeiro, a gente é que precisa ser acolhido primeiro, a gente que precisa aprender a acolher as nossas falhas, né? Para depois a gente conseguir doar esse amor de uma forma muito mais intensa para aqueles que vierem buscar o nosso consolo, né? E muitas vezes, pelo que eu percebo, a gente faz o caminho inverso, né? A gente prefere ajudar os outros do que olhar para dentro da gente, né? Porque olhar para dentro e ver as nossas falhas, às vezes é muito doloroso, né? Porque quando a gente começa a entender que muitas coisas que estão ao nosso redor, na verdade, elas estão dentro da gente, e que a gente tem a responsabilidade com relação a tudo isso, a gente não pode mais delegar para o outro isso, né? A gente não pode simplesmente transferir o nosso fardo do que eu carrego para o outro. Se eu sou agressivo, eu não posso dizer, eu sou agressivo porque aquela pessoa me irrita. Mas por que a pessoa me irrita? Porque a pessoa, ela não fala no tom de voz que você espera, mas talvez tu tentou se colocar no lugar dela e entender que ela não está num bom dia, ou que a criação da pessoa levou ela nesse momento a ser dessa forma, ou até que muitas vezes, ou em alguns momentos eu também sou assim, porque tem uma coisa que eu acho interessante da psicologia e da psicanálise também que traz isso, que é a questão que muitas vezes quando a gente aponta o defeito do outro, no sentido, não no sentido de querer melhorar o outro ou dar o direcionamento do caminho, tá? Mas sim na questão de ser pejorativo, de ser maledicente, de dizer, olha o que aquela pessoa está fazendo. Muitas vezes, esse comportamento, ele reflete o que está dentro de nós. Coisas que nós também fazemos e não nos damos conta. Coisas que muitas vezes nós queríamos estar no lugar daquela pessoa fazendo, né? Então, autoconhecimento é isso. Por isso que eu acho muito importante a gente conseguir se autoconhecer para que, principalmente na casa espírita, a gente atenda, acolha as pessoas que vêm até a gente sem julgamento. Porque somente a gente se conhecendo é que a gente consegue não julgar. É uma tarefa extremamente difícil, é um caminho longo, é um caminho árduo, é o caminho que a gente vai levar a nossa existência inteira e talvez muitas outras para que a gente consiga se entender mais. E outra coisa que eu acho interessante também, que vem muito na visão espírita, é a questão que muitas lições que a gente acha que a gente já aprendeu, elas voltam para nos visitar, para ver se a gente realmente guardou aquilo nos nossos registros búdicos, né? E se a gente guardou realmente no nosso íntimo esses aprendizados. Então, eu gosto sempre de dizer isso, que principalmente eu acho que a parte da reforma íntima, que eu não vejo muitas pessoas comentarem, é a questão de a gente abraçar as nossas falhas, né, no sentido de que entender que elas fazem parte de nós e que a gente não, a gente é humano, a gente não é perfeito. Se a gente fosse perfeito, a gente não estava aqui. Entender também que essas falhas, quando a gente consegue perceber elas e ver elas, é uma oportunidade muito grande que a gente está tendo. É uma consciência que está se expandindo para que a gente consiga se melhorar. Já imaginou se a gente passasse a vida inteira com uma venda, fingindo que a gente não tem defeito, né, que a gente não tem problema nenhum, e a gente nunca tentasse melhorar isso? Tem
uma abordagem também da psicologia, da psicanálise, que é chamada, se eu não me engano, é janela de Johari, eu acho que é alguma coisa assim, não tenho certeza do nome, tá? Mas ele coloca vários pontos que eu acho muito interessante. Que a gente tem características que podem ser colocadas no sentido de eu vejo, se eu não me engano, deixa eu até, se eu não me engano, eu vejo, até deixa eu confirmar, que eu acho bem interessante, sabe? Para não passar uma informação errada. Deixa eu ver. Janela de Johari é o nome dessa técnica, ou seja, dessa observação que é feito. Ele divide, então, as nossas características em quatro. É chamado de eu aberto, eu secreto, eu cego e eu desconhecido. Eu acho interessante esse espelho porque ele reflete muito, principalmente quando a gente começa a se dar conta da questão da reforma íntima, sabe? Que a reforma íntima faz parte de nós e não a gente querer mudar as pessoas ao nosso redor, né? Reforma íntima já diz, é íntimo, não é uma reforma que a gente tem que fazer nas pessoas ao nosso redor porque elas se doram em vez de elas sentarem se modificar, né? Tá. Então, o que fala sobre o eu aberto nessa janela de Johari? Ele diz assim: o eu aberto são aquelas características e aqueles defeitos que tanto eu quanto as pessoas ao meu redor têm conhecimento. Normalmente são as nossas qualidades, né? Que a gente tem conhecimento das nossas qualidades e as pessoas também têm conhecimento das nossas qualidades. O eu secreto normalmente são os nossos defeitos, que são aqueles que as pessoas não sabem, mas eu sei que eu tenho. São aqueles defeitos que a gente esconde. E muitas vezes, se vocês procurarem depois, vocês podem ver isso como ponto cego. Ou seja, são coisas que eu sei que eu tenho, eu escondo muitas vezes de mim mesmo porque eu tenho resistência de mudar, né? Ou eu não quero mudar aquilo. Mas a gente sabe que está lá. São chamados de ponto cego. E esses pontos cegos, eles têm alguns mecanismos psicológicos também que fazem com que, às vezes, eles fiquem realmente ponto cego, a gente tem essa característica que a gente não consegue ver. O outro ponto, que esse aqui é o mais crítico de todos, tá? Que é o que impacta nos outros e que é o eu cego. O que é o eu cego? O eu cego é quando as outras pessoas falam que a gente tem uma determinada característica, normalmente negativa, né? Alguma coisa que a gente precisa melhorar, né? Porque também a nossa reforma íntima, ou a nossa melhora ou evolução como um todo, ela também depende da nossa relação em sociedade, né? Depende da nossa relação com as outras pessoas. Então, o eu cego é aquilo que a pessoa te fala, um exemplo, tu é muito explosivo. Tu diz, eu não, bem capaz, eu não sou isso aí, isso é coisa que tu estava falando para me denegrir. Então, são coisas que as pessoas falam, mas a gente não quer ver. Ou seja, a gente está tendo uma ajuda externa, obviamente, a gente não precisa, porque tem que ver a índole da pessoa, se ela está falando aquilo realmente para nos auxiliar, para ser uma pessoa que ela quer o nosso bem, ou se é uma pessoa que está ali só para, né, nos atrapalhar. Enfim, quando são pessoas próximas e que são importantes para nós, é importante que a gente reveja essas nossas características, né? E o última quadradinho da janela do Johari é chamado eu desconhecido, né? E o eu desconhecido são aquelas características que nem eu sei que eu tenho e nem outras pessoas sabem que eu tenho. Muitas vezes essas características são características que a gente desenvolve durante a vida, né? Sei lá, por algum trauma, algum acidente ou alguma situação que a gente conviveu por muito tempo e a gente acaba criando essas características, né? Pode ser medo, pode, sei lá, reagir mal a alguma determinada situação, né? Mas, enfim, eu quis trazer essa janela de Johari porque eu acho ela bem interessante, porque muitas vezes, quando a gente fala em reforma íntima, em autoconhecimento, a gente não sabe por onde começar. E se falar reforma íntima é tu se melhorar. Mas tu se pergunta, me melhorar no quê? Me melhorar o quê? E outra coisa, como eu faço isso? Qual que é o caminho? Obviamente, não existe nenhuma fórmula mágica, não existe, talvez algum livro deva ter alguma coisa assim de autoajuda que dê alguns direcionamentos, mas na minha visão, no meu, digamos, na minha experiência de vida, que não é muita, né, mas enfim, talvez em outras existências a gente traga um pouquinho disso,
Eu acho que começa com o amor próprio. Começa com a gente acolhendo as nossas falhas. Não acolhendo elas de uma forma negativa e destrutiva, mas acolhendo elas de uma forma em que, não se culpando, acho que é a palavra, a gente acolher as nossas falhas sem culpa, mas a gente entender elas, que elas fazem parte de nós, elas fazem parte da nossa construção como pessoa, fazem parte da nossa construção familiar, tem a ver da onde a gente veio, como a gente lidou com situações até agora, e não trazer como culpa, mas sim como responsabilidade. Porque culpa é uma coisa que eu posso jogar em alguém, não é mesmo? E culpa é um sentimento que muitas vezes ele imobiliza, enquanto a responsabilidade, ela nos dá o poder de mudar. Então, eu acho tipo, muito mágico isso, quando a gente começa a conseguir a se entender melhor, a se autoconhecer naquilo em que a gente precisa melhorar. Obviamente, a gente não consegue melhorar tudo de uma vez, e talvez a gente não vá conseguir melhorar, como eu já falei, tudo nessa vida, porque é uma caminhada longa, não é mesmo? Mas a gente começar a acolher com uma forma mais amorosa. E com isso, o amor interno ele vai crescer. E tudo que cresce dentro, ele transborda. Ele transborda ao nosso redor. Ele transborda para as pessoas que fazem parte da nossa convivência. Eles transbordam para os nossos colegas que às vezes a gente tem dificuldade de trabalhar. Porque muitas vezes o que nos falta é uma empatia. Mas por que falta empatia? Porque a gente não consegue ser empático com nós mesmos. A gente não consegue acolher as nossas falhas. Quando a gente consegue acolher isso de uma forma mais amorosa, a gente é mais receptivo ao outro. A gente consegue se colocar mais no lugar do outro, né? Então, gente, eu não vou me prolongar muito, tá? Poderia ficar falando horas e horas aqui sobre o amor próprio, né? Talvez pessoas com mais vivência do que eu tenham mais condições de falar a respeito disso, né? Mas o que eu tentei trazer é uma questão de vivência própria, tá? E também eu acho de questão de direcionamento, principalmente de pessoas que nos procuram, né? Ou que vão vir nos procurar, que a gente direcione as pessoas dessa forma. Direcionem para que elas comecem pelo amor próprio e pelo autoconhecimento. No Livro dos Espíritos, se eu não me engano, tem uma passagem que fala sobre conhece-te a ti mesmo, não é mesmo? Que, assim como todas as máximas dizem, que para a gente mudar o mundo, a gente tem que mudar a gente primeiro. Então começa tudo dentro para que se transborde ao redor, né? Então a gente precisa se melhorar para que o nosso meio se melhore. A gente precisa ser mais empático com a gente para que a gente seja mais empático com o outro. A gente precisa se amar para a gente conseguir amar o outro, né? Então, eu acho que vem tudo dessa questão do autoconhecimento e do amor próprio, né? Também, como a leitura do início dizia, é necessário também a gente saber colocar limites, porque quando a gente se conhece, a gente consegue colocar limites, né? A gente consegue dizer não sem se sentir culpado, nem nada do tipo, né? Então, acho que vem bem para isso, tá? Porque a gente consiga, aos pouquinhos, se melhorar, né? Sinceramente, eu espero que eu tenha conseguido trazer alguma coisa que seja produtiva, que vá auxiliar alguém também, tá? Não vou me prolongar muito, então, uma outra oportunidade a gente conversa um pouco mais sobre isso. Espero que todos estejam bem, espero que todos tenham um bom final de semana, tá? Só vou fazer uma oração final de agradecimento e pedindo proteção. Então, se caso alguém quiser colocar uma água próxima, para que a gente consiga fluidificar, né, com a espiritualidade que nos acompanha sempre, que está sempre junto com nós nos nossos lares, né? Então, vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Vamos fazer uma respiração profunda. Vamos nos conectar novamente com a espiritualidade superior, com os nossos guias, os nossos mentores, com as equipes que estão sempre próximas a nós, prontos a nos auxiliar. E emanamos a energia de amor e de gratidão para que ela atinja todas as esferas da nossa vida, dos nossos relacionamentos,
que ela harmonize o nosso lar, harmonize o nosso trabalho, harmonize a nossa relação com nós mesmos. Que possamos acolher com amor e empatia as nossas falhas, as nossas conquistas, e que aos poucos deixamos a janela do eu cego para o eu aberto, para que possamos nos melhorar um pouquinho a cada dia. Nesse momento também, clamamos à espiritualidade superior, ao amado Mestre Jesus, para que intercedam por todos os doentes, por todos aqueles que estão nos hospitais, pelas famílias que perderam seus entes queridos nessa terrível pandemia. Que fortaleça os médicos e todos os trabalhadores que estão na linha de frente, que auxilie os sem teto, aqueles que não têm alimento na sua mesa, que possamos também, amigos, abrir o nosso coração e os nossos olhos para os irmãos mais necessitados. Solicitamos, nesse momento, proteção para nossa casa, para nossa família,